Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Opa, começaram a chegar. Seja bem-vindo. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos à nossa live do Sebrae de sexta. Boa noite, Gabriele. Amanda, tudo bom? Seja bem-vinda à live de sexta. Nossa convidada, a psicóloga Michelle, ela acabou de chegar aqui na live. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Jô, boa noite. Olá, boa noite, Olá, Michelle, tudo bom? oi, tudo bem? Seja bem-vinda aí à nossa live, a nossa convidada dessa sexta-feira do Sebrae. Então, gente, deixa eu me apresentar. Acho que tem algumas pessoas aqui que estão na live que não me conhecem, daqui do Sebrae. Eu sou a Hanna, sou supervisora comercial do Sebrae. E hoje eu vou entrevistar a doutora Michelle, né? Ela é psicóloga, foi convidada para a nossa live de hoje para falar sobre saúde mental. Muito bem. Obrigada primeiro por participar, Michelle. Seja muito bem-vinda à nossa live do Sebrae. Tudo bem? Tudo bem, um prazer participar aqui com vocês. Obrigada, obrigada. E aí, Michele, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre esse tema, né, que está tão em voga e é tão importante para a gente, que é a saúde mental. E por que a saúde mental é tão importante, Michele? Me conta. Vamos lá, então eu vou começar essa live. Primeiro eu vou me apresentar, né? Assim, eu sou psicóloga, minha primeira formação é em jornalismo, eu sou jornalista também, o que me faz ter uma especialidade mais voltada para comunicação, também tem um foco maior para relacionamentos. E a saúde mental, ela tem uma questão importante, e vou trazer alguns dados aqui para vocês. Por exemplo, a ansiedade, ela afeta 18,6 milhões de brasileiros. E os transtornos mentais, eles são responsáveis por mais de um terço do número total de incapacidades nas Américas, né? Então, esses números são alguns números do que a gente pode encontrar aí. E tudo isso por quê? Por que que isso acontece? As pessoas não dão atenção para a saúde mental, elas não conseguem entender ou compreender que a saúde mental faz parte da saúde integral do ser humano. Então, a saúde mental, ela afeta a saúde física, né? Afeta o físico. Então, a gente tem diversas doenças psicossomáticas aí, entre elas a depressão também, a gente tem a hipertensão, que também pode ser psicossomática, tem doenças de pele diversas, né? Doenças autoimunes. Então, tudo isso tem relação com a mente, né? Aquela frase que a gente conhece aí, que a gente vê muito, que é clichê, né? Mente sã, corpo sã, ela faz total sentido. Só que, infelizmente, a gente tem o tabu da saúde mental, né? Que as pessoas não buscam porque, dizem o quê? É coisa de louco, né? E daí a gente vê um monte de casos aí que a gente, no setembro, a gente né, contemplou a questão da campanha do Setembro Amarelo, que é prevenção do suicídio. A gente vê casos de suicídio por pessoas que tinham problemas mentais, tinham alguns transtornos ou um sofrimento interno muito intenso, mas que não buscavam ajuda. Então, casos não notificados, né, de suicídio, casos em que a pessoa pode ter algum problema, mas por justamente ela não buscar ajuda, ela não é diagnosticada. Então, a gente tem muito isso ainda, né? Embora algumas coisas estejam mudando, a gente ainda tem muito isso. E a saúde mental é importante por isso, porque se você cuida, né, da sua saúde mental, você tem uma qualidade de vida muito melhor, justamente porque são os seus pensamentos que conduzem
a sua vida, né? A sua vida de uma maneira geral, o seu comportamento, as suas atitudes, o seu emocional é afetado pela sua mente. Então é importante por isso. Bacana. E, Michelle, você falou aí do Setembro Amarelo, da questão do suicídio, e muitas vezes, pelo menos assim, convendo com algumas pessoas, a gente vê que a gente só descobre quando já aconteceu, mas a pessoa não expressa isso, né? Por que isso acontece? Por que muitas vezes as pessoas não expressam que estão passando por essa situação? Justamente por conta desse tabu, que é a saúde mental, ou pelo preconceito de buscar ajuda, a pessoa não querer demonstrar que é vulnerável. Todos nós temos fragilidades, todos nós temos dores internas e a gente tem medo de expressar, né? As pessoas, de uma maneira geral, vamos colocar assim, né, de uma maneira mais generalista, têm dificuldade de expressar o que pensa e sente, porque tem medo do que o outro vai pensar, né? E a maioria das pessoas que sofrem de depressão, por exemplo, elas sofrem caladas. Elas não querem preocupar as pessoas que são mais próximas, quem dirá as pessoas que elas não conhecem. Então, e tem esse tabu de que a saúde mental, né, a pessoa que fala sobre isso, ela tá, enfim, fica vulnerável, né? Então, ela, não vou falar para qualquer um, não vou falar para quem eu não conheço, né? E é importantíssimo você falar. Quanto mais você fala daquilo que dói em você, a dor vai amenizando. E existe esse tabu, eu vou falar da dor, vai doer mais, né? Eu não quero lembrar daqueles traumas que eu vivi na infância, porque tem pessoas que têm um sofrimento interno muito intenso. Então, é por isso que a gente vê, né? Essas pessoas sofrem caladas. Um exercício que é interessante da gente fazer, né? É justamente, primeiro de tudo, falar sobre isso. A gente falar sobre a saúde mental. É importante a gente falar sobre suicídio, sobre saúde mental, sobre transtornos mentais e tudo mais. E também a gente exercitar a empatia, né? Porque olhar para aquela pessoa que a gente conhece, nossa, ela está tendo um comportamento diferente. Tem muitos casos de suicídio que poderiam ter sido evitados, né? Então, você olhar para a pessoa ali, nossa, ela tá diferente, ela tá tendo um comportamento fora do normal. Ir lá e se colocar à disposição, olha, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma forma? Então, é também uma reflexão para todo mundo, né? Com Fazer certeza. esse movimento de você ser mais proativo em relação ao outro, olhar mais para o outro, né? Acho que a Enfim. sociedade mesmo se mobilizar para isso, né? Ter esse olhar mesmo, como você falou, mais aprofundado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Michele. Com a pandemia, o que mudou aí nas clínicas? O que mudou nessa parte psicológica com as pessoas? Como que virou essa relação aí com essa nova forma, né, da gente viver, que é esse processo que estamos aí ainda vivendo, que é o da pandemia? Bom, eu tenho, né, eu tenho visto bastante que a questão da preocupação com a contaminação, né, com, enfim, eu vou pegar, né, enfim, isso está muito grande, né? Tem pessoa, enfim, claro, transtornos que a gente já vinha tratando, os pacientes que a gente já vinha tratando, a ansiedade, depressão e outras muitas demandas continua, né? Só que tem esse agravante, as pessoas que eram ansiosas, né? Elas aumentaram justamente por conta dessa preocupação e tudo mais, né? Então eu tenho visto muito isso. Às vezes eu chego, tem sessões que eu fico sessão inteira conversando com o paciente, tentando tranquilizar, ok, tá todo mundo no mesmo barco, a gente tá aqui, eu também tô vivenciando isso. Essa questão da solidão, né? O isolamento social. Tem muita gente que tá com dificuldade, olha, eu não sei, eu tenho medo de sair de casa né? Então, isso tudo aumentou. Inclusive, em relação ao Setembro Amarelo, eu tive contato com a Cristiane, que ela é uma pessoa que trabalha lá no CVV, né? Ela falou, inclusive, ela trouxe um relato que tem aumentado o número de ligações, mas
necessariamente relacionadas ao suicídio, mas relacionadas principalmente a pessoas que estão necessitando muito de conversar, né? Porque elas estão só, porque elas estão querendo colocar para fora aquilo que tá, né, tá dentro delas, enfim. Então, esse processo também de contato consigo mesmo. Então, as pessoas, quando se isolaram naquele início lá, que as pessoas não saíam de casa mesmo, elas tiveram obrigatoriamente que entrar em contato com elas mesmas, né? Porque a casa, literalmente, a casa física representa a gente. Né? Então, você ficar sozinho dentro de casa, mesmo que esteja com a família, ou enfim, você é obrigada a entrar em contato com a sua intimidade, com aquelas dores que você não quer ver, né? Então, tudo isso ficou mais concreto, né, para essas pessoas, e o que motivou muita gente a procurar, a buscar ajuda. Isso eu percebi que aumentou bastante a procura. Então, assim, o que eu vi de novidade em relação à pandemia foi mais nesse sentido. Então, eu vejo pacientes trazendo preocupações muito grandes em relação a isso, e vejo pessoas chegando também porque o relacionamento está conturbado dentro de casa, por conta justamente dessa convivência maior. Vejo pessoas também com preocupações excessivas, ansiedade, de repente alguma depressão, né? Então, tô vendo muito isso acontecer, né? Então, basicamente é o que tem aparecido para mim. Entendi, Michele. E me diz uma coisa, quem procura mais ajuda? É o homem ou é a mulher? E as crianças, como que estão nesse contexto aí? É, é, é interessante eu gosto dessa pergunta, porque é o seguinte, por mais que a gente entenda, né, que o sofrimento acontece com todo mundo, independente de gênero, mas a gente percebe que existe uma dificuldade muito maior dos homens de buscarem ajuda, né? Por quê? Justamente porque a gente vive, infelizmente, né, numa sociedade ainda machista, que coloca que o homem tem que ser forte, que o homem não pode chorar, né? Então, isso faz com que ele não busque ajuda, justamente porque ele vai ser alvo de chacota entre os próprios homens, né? Esse machismo destrói tanto mulheres quanto homens, né? Essa questão do patriarcalismo. Então, eu percebo muito isso na clínica. E quando me procuram, né, os homens, eles estão com um sofrimento muito intenso e demoraram para chegar, né? A gente percebe que demoraram muito tempo para buscar ajuda. E às vezes estão ali no fundo do poço. Então, assim, essa questão da vulnerabilidade, né, do medo da vulnerabilidade, do medo de entrar em contato com a dor, parecer fraco, né, associar a dor emocional como fraqueza, isso eu percebo muito. É claro que não são só homens, existem muitas mulheres que também têm esse perfil, mas é menos, né? As mulheres tendem a buscar mais ajuda, né? As mulheres tendem a falar mais das suas emoções. Mas assim, a gente precisa inclusive falar disso, porque se a gente for pensar, os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Porque eles, quando eles vão se matar, eles já têm tudo calculado e a força bruta deles, né? Então, e por mais que as mulheres tentem mais que os homens, eles conseguem muito mais, infelizmente. Então, assim, é por isso que essa dor emocional que é reprimida nos homens precisa ser colocada para fora e precisa ser tratada, né? E justamente entra de novo nesse processo do tabu, que é a saúde mental, né? Então, eu percebo essa tendência mais feminina de buscar ajuda, porque existe essa facilidade para expressar as emoções, né? Mas os homens, eles tendem a reprimir quando chegam, às vezes é muito. Não vou dizer que é tarde demais, mas que eles demoraram muito tempo e o sofrimento está muito grande ali, né? Então, são raros os homens que procuram para o desenvolvimento pessoal e para outras demandas, assim, né? Entendi. E as crianças, Michele, como que é essa questão da saúde mental para as crianças e como que está sendo também durante a pandemia as crianças, que elas estão limitadas ali no espaço, né?
Assim, Ana, eu não atendo crianças, né? Eu atendo mais a partir dos 17 anos de idade. Mas eu consigo, alcançar essa demanda infantil a partir dos pais, né? Porque eu atendo os pais Claro. dessas crianças. E aí eu dou algumas dicas, né, do que fazer em relação ao controle dentro de casa, como colocar ordem em casa, né? Ainda mais nesse processo da pandemia, enfim. Então, assim, o que geralmente eu recomendo na clínica é atividades lúdicas dentro de casa e tudo mais. É claro que existem demandas infantis ali, tem crianças que têm alguns problemas, o autismo, por exemplo. Então, dentro desse universo, a gente recomenda que continue, claro, obviamente, todos os tratamentos enfim, com todo mundo, adultos e crianças, né? Mas a gente percebe que existe uma demanda muito grande também, porque eu tenho recebido também procuras para atender as crianças, né? Mas assim, o que eu vejo muito, né? Eu já atendi crianças também. O que eu vejo muito é que as demandas dos pais são mais dos pais do que das crianças, né? Então, assim, quando a gente atende crianças, a gente atende a família inteira. Sim. Justamente para a gente poder justamente montar toda a estrutura de casa. Às vezes são os pais que estão com comportamentos mais disfuncionais que estão afetando o comportamento dos filhos. E os filhos tendem a reproduzir o comportamento dos pais, né? Então, imagina a loucura dessa pandemia, né? Toda essa loucura, você ficar em casa, os pais estressados uns com os outros. A gente está vendo um aumento no número de divórcios também, né? Por conta dessa convivência. Ninguém nasceu para conviver 24 horas por dia com alguém. A gente precisa da nossa individualidade preservada. Então, imagine esse caos e aí tendo criança envolvida, né? Então, realmente aumenta muito essa demanda, né? Então, o que eu posso falar a respeito disso é mais nesse sentido. E aí a gente precisa reorganizar toda essa estrutura. Olhar para cada membro da família, cada caso é um caso, cada estrutura familiar funciona de um jeito, tem uma dinâmica, um modo de funcionar, né? O que eu gosto de frisar muito são as regras, né? Regras que funcionem para todos os membros, não só para as crianças. Criança a partir de 2 anos já dá para entrar no jogo das regras da casa. Até para a gente ensinar a criança que, olha, você só vai ganhar aquilo que você fizer. Do tipo assim, você já está preparando a criança para a vida adulta. Claro que com as devidas proporções, né? Você vai receber de acordo com o que você fizer, né? Então, assim, ó, cada um vai ter uma função, sujou, lavou, coisas assim, né? A questão de fazer um jogo assim de, ganha estrelinha se você fizer o que você tinha que fazer, né? A sua função aqui dentro de casa. O que que é? Fez bagunça, guardou. Não ganhou estrelinha, 5 estrelinhas, uma para cada dia da semana, então não vai ter um prêmio no final de semana, que não é um presente, mas são momentos de qualidade, tempo de qualidade com o filho, né? Então são coisas que a gente pode pensar dentro dessa estrutura, dessa dinâmica familiar. Quando a gente fala de crianças, quando a gente fala de filhos ali, né? E quando a gente fala também dessa pandemia, que tudo fica muito. Acho que os problemas ficam o dobro, né? Aumentam de uma certa forma. Bacana, legal as dicas que você deu aí para tentar se organizar dentro dessa nova rotina familiar dentro de casa, né? E quais que são os benefícios, Michelle, de fazer a terapia? O que a terapia vai trazer para esse indivíduo de melhoria para ele entender o contexto, né, que está vivendo? Como funciona isso? Primeiro de tudo, uma coisa que é interessante da gente pensar é que a terapia vai fazer bem primeiro para ele, né? Principalmente para ele. Segundo lugar, para suas relações, de maneira geral. Porque assim, nós somos seres sociais. O ser humano é um ser social. Tanto é que a OMS considera como saúde, né, ou qualidade de vida, o equilíbrio entre o biopsicossocial e também espiritual. Ou seja, a gente precisa estar em equilíbrio com o nosso psicológico, o nosso físico, o biológico, que é o nosso corpo, né? Eu tenho problemas de saúde, eu tenho que tratar, eu vou buscar o médico.
E aí a gente entra naquele questionamento: ah, se eu busco um médico quando eu tenho problema de saúde física, por que que eu não busco um psicólogo, um psiquiatra quando eu tenho um problema de saúde mental? Que Sim, saúde mental afeta o meu emocional. E isso vai afetar as minhas relações. Se eu tenho um desequilíbrio emocional, eu posso descontar nos meus relacionamentos. E eu vou deixar de me relacionar com qualidade, seja com o meu parceiro afetivo, seja com a minha família, seja no meu ambiente profissional. Então, nisso, falando disso, a gente já tem uma ideia dos benefícios, né? Se eu sou uma pessoa que eu busco terapia, psicoterapia, né? Porque o termo terapia foi disseminado para outras coisas mais alternativas, mas a psicoterapia feita por um psicólogo, ela tem uma função que é o quê? Que é olhar para esse indivíduo de uma maneira muito singular, peculiar, né? Tratar de traumas, olhar lá atrás na infância, o que afeta a vida dele até hoje e atrapalha a vida dele, porque todo mundo vai ter algum tipo de influência de acordo com as experiências de vida, né? Experiências com a família, experiências traumáticas ou não, mas você vai se deixar afetar obrigatoriamente por sua família, né? Pelas pessoas que vieram antes de você. E quanto menos a gente se deixar afetar negativamente por essa história que a gente tem, por esse passado que a gente tem, melhor. A nossa tendência é repetir os ciclos dos nossos pais, né? Os ciclos de repetições que a gente chama, né? E se a gente repetir o que é positivo, tá tudo certo. O problema são as repetições negativas. São as escolhas, de repente, relacionamento abusivo que os nossos pais tiveram, a gente reproduz também. Então, o ideal é que a gente tenha um autoconhecimento para a gente conseguir diferenciar o que é meu do que é do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares, e não me misturar toda, me enrolar toda nas minhas relações. Começa por aí. Esse autoconhecimento te permite também se diferenciar do outro e não se misturar na bagunça do outro, né? Porque o tempo todo a gente está se relacionando com outras pessoas e está se deixando envolver por elas, né? E quanto mais eu me conhecer, menos eu me deixo envolver, principalmente no que se refere a coisas negativas, pela carência e tudo mais. Então, o primeiro benefício é esse, é o autoconhecimento, é um processo mais de autossustentação emocional, né, de um fortalecimento emocional, uma independência, e no sentido de quando você está trocando com o outro, por exemplo, um relacionamento afetivo, você não se deixa tanto envolver pelas carências, carência todo mundo tem em algum nível, mas você não se deixa levar por elas. Então você é mais livre nesse sentido, você tem uma autonomia afetiva, né? Melhor, isso te faz ser mais livre, né? Mais feliz. Então tem esse processo, tem a questão do desenvolvimento pessoal, né? Dentro da sua carreira, por exemplo, né? A descoberta do que você veio fazer aqui, né? A gente tem a questão que vai muito além da questão espiritual, né? Não tem tanto a ver com a espiritualidade, mas tem a ver com as suas afinidades, com o que você gosta de fazer, com o seu potencial, os seus pontos fortes. Então, a psicoterapia também ajuda nesse processo, a você descobrir o que você tem de melhor em você, né? E colocar isso em evidência, né? Fazer disso a sua fortaleza, vamos chamar assim. Então, assim, se a gente está trabalhando com autonomia, o indivíduo ele fica mais crítico, ele consegue olhar para as coisas e falar, nossa, eu gosto disso. A pessoa começa a se colocar como prioridade. Então, a gente está falando aí de diversos benefícios, inclusive o profissional. Então, assim, nós somos seres que não tem como a gente diferenciar. Eu sou o meu pessoal, profissional, separar uma coisa da outra. Nós somos um misto de coisas, né? Então, assim, se eu tenho problema no meu relacionamento afetivo, aquele problema que eu tô tendo no meu relacionamento afetivo vai ser um problema que também vai acontecer em algum momento, vai reverberar em algum momento no profissional, na minha família também, e em várias áreas ao mesmo tempo. Então, assim, quando você trabalha, chega alguém para mim, por exemplo, que acontece muito, tá com problema de relacionamento afetivo. Eu sempre me dou mal em relacionamentos e tal, tal, tal. Ok, a gente vai focar nessa principal demanda da pessoa, mas isso vai reverberar em todas as áreas da vida dela.
justamente porque nós somos seres complexos, né? E o que a gente manifesta de dificuldade numa área certamente reverbera em todas as outras áreas, né? Então, quando a gente se desenvolve num único quesito, né? Por isso que nada a gente não deve colocar de lado ou achar que é insignificante nenhum problema. Porque esse único problema que está te tirando o sono, que é uma preocupação constante na sua vida, primeiro que ele vai te tirar o sono. Você não vai conseguir enxergar qualquer outra coisa na sua frente. Esse é o primeiro motivo. E segundo, que ele diz muito de você em todas as outras áreas da sua vida. Então, assim, é só um olhar atento, um olhar clínico, né, de um profissional para poder perceber isso e te mostrar, porque o papel do psicólogo é justamente esse, é tirar aquele nó, né, desatar alguns nós e te mostrar. É como se eu tenho um filme que é bem conhecido, eu não lembro o nome do que fez essa charge, né? Que ele mostra um psicólogo costurando, né? A pessoa falando, saindo várias coisas da boca da paciente e o psicólogo vai costurando ali. Eu acho que ilustra muito bem o papel do psicólogo. É justamente ele te ajudar a ordenar suas ideias, né? E te orientar. Ele não vai te dar respostas, ele não vai te dar sugestões de nada, porque isso também não é o papel do psicólogo. Mas ele vai te. É como se ele desse luz àquilo que você não está conseguindo organizar na sua cabeça, né? E te orientar com técnicas, vai te dar ferramentas para você lidar com esses problemas. E aí, quanto mais você consegue ter essas ferramentas na sua vida e utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, que são ferramentas, são técnicas, né, que a gente passa para os pacientes. No meu caso, é a terapia cognitiva comportamental. Existem inúmeras outras abordagens dentro da psicologia, tem a psicanálise, tem fenomenologia, tem várias. E aí a gente passa técnicas para o paciente, né? Então, assim, ele aplicando isso no dia a dia, conforme ele vai tendo autonomia para lidar com os próprios problemas. Até que ele não precise mais de terapia, mas a gente sempre recomenda, né? Porque sempre tem alguma coisa nova e diferente que a gente não consegue lidar bem. Então, assim, é importantíssimo esse processo no desenvolvimento pessoal. E quanto mais rápido você sai daquela dor, né? Então, por exemplo, você está passando por um sofrimento muito grande, uma perda de um ente querido ou um término de relacionamento, que é uma dor muito parecida, que é um luto que a gente chama, né? Todas as perdas que a gente passa nas nossas vidas é como se fosse um luto, né? Então, você está passando por uma dor muito intensa. Quanto mais você conseguir, né, utilizar ferramentas da psicologia, enfim, e lidar com o controle emocional sem reprimir as emoções, que a gente não pode reprimir as emoções, mas sem reprimir, mas a gente gerir melhor as nossas emoções, mais rápido a gente sai dos nossos problemas. Então, mais um benefício aí. Então, quanto mais a gente consegue ter essa estrutura, essa bagagem, essas habilidades desenvolvidas que a gente desenvolve na terapia, melhor, mais rápido a gente soluciona os problemas. É a resolução de problemas, né? Que fica mais rápido. Porque o emocional, ele não ele faz com que a gente, se a gente está com o emocional desequilibrado, a gente não consegue raciocinar. A gente vai agindo com a emoção, a gente age por impulso, a gente faz coisas sem pensar, né? Então, quanto mais eu consigo me controlar emocionalmente, controlar no sentido de gerir mais as minhas emoções, mais eu consigo resolver problemas, né? Com mais qualidade. Então, é por isso mais um motivo que a psicoterapia também tem esses benefícios todos, né? Então, não é só aquele tabu, né? Vamos acabar com esse tabu, não é só para loucos. As pessoas mais inteligentes fazem terapia. Então, é importantíssimo fazer, né? Da gente se desenvolver mais rápido, né? Michele, a Juliana colocou, e como faz quando a pessoa não aceita ajuda? Essa pergunta é muito interessante porque, assim, quando alguém não quer ajuda, fica difícil ela ser ajudada, né? Isso é o que mais acontece, né? Eu escuto de alguns pacientes, eu tô vendo meu marido passando por um sofrimento, de novo, os homens, né? Só passando por um sofrimento muito intenso e tal. Eu quero ajudar, mas assim, eu não consigo porque ele não quer, ele não aceita e tal. Fica difícil realmente.
Porque quando a pessoa não quer e ela vai obrigada, né? Ou vai porque alguém mandou ela ir, fica mais difícil. Eu sempre faço essa pergunta. Quando alguém me liga, olha, quero agendar uma sessão para fulano. Ok, mas esse fulano ele quer essa ajuda? Porque fica difícil realmente a gente ajudar quem não quer, né? E Sim. não é bem uma ajuda, né? É uma ajuda profissional, enfim. Então, assim, que fazer? Primeiro é pensar em você, né? Em que sentido? Você se fortalecer para ajudar essa pessoa, seja o tipo de ajuda que for. Quando a gente fala de suicídio, que a gente estava falando antes, às vezes a gente precisa realmente pegar na mão dessa pessoa e mostrar para ela que a dor que ela está sentindo é muito grande e que ela não quer tirar a vida dela. Ela quer acabar com essa dor. E isso pode ajudá-la a entender, a compreender que ela precisa de ajuda mesmo, né? Então, nesse sentido, sim, pegar na mão, literalmente, vamos lá, eu vou com você. A gente marca uma consulta junto. E de repente, com o tempo, ela pode ir percebendo que aquilo realmente é importante para ela. Agora, forçar a barra, nunca, não dá. Então, de repente, em primeiro lugar, essa pessoa que está querendo ajudar, ops, desculpa, caiu aqui. Essa pessoa que está querendo ajudar, em primeiro lugar, ela precisa se fortalecer emocionalmente e buscar compreender por que que ela está querendo ajudar. Eu estou querendo ajudar por quê? Essa pessoa realmente está precisando de ajuda? A primeira pergunta, ela está extremamente necessitada e não está enxergando, ela está com algum problema muito sério de sofrimento muito intenso, está pensando em suicídio? Então, ok, eu preciso me fortalecer então para ajudar essa pessoa. De repente, se essa pessoa não quiser de jeito nenhum, essa pessoa que está pensando em ajudar, buscar ajuda. Ela ir num terapeuta, num profissional, num psicólogo, enfim, e começar a pedir orientações. Pode fortalecer essa pessoa e também ela pode receber dicas ali, orientações desse profissional para ajudar essa outra pessoa. Então, tem várias vertentes que a gente pode pensar, né? Então, assim, mas acima de tudo, essa pessoa precisa se fortalecer para ela conseguir ajudar. Para ela se fortalecer, uma ajuda psicológica, né, nesse momento seria importante, interessante. E de repente até ela convencer essa outra pessoa, a partir dessas orientações do profissional, a sair dessa situação, né? Seja ela qual for. Então, é uma pergunta importante dessa pessoa fazer. Por que que eu sou a pessoa mais adequada, de repente, para ajudar? Por que que eu tô querendo ajudar? Eu tô com qual intenção nessa ajuda? Essa pessoa realmente está precisando? É a primeira pergunta, são as primeiras perguntas. Tá, não tô conseguindo porque essa pessoa não quer enxergar de jeito nenhum. Então, como que eu posso me melhorar, né? Me fortalecer para eu poder então conseguir ajudar essa pessoa, né? Então, tem várias vertentes aí. De repente, se a pessoa quiser ser mais específica, de repente a gente pode ajudar mais. É uma ideia aí que ela pode pensar, né? Explorar. Bacana. E você colocou ali os benefícios de fazer a terapia e tal. E a gente sabe que é muito bacana, eu já fiz terapia há um bom tempo. E, nossa, é uma coisa que eu gostaria de fazer a vida inteira, porque realmente é muito gostoso e ajuda muito enquanto realmente desenvolvimento pessoal. É uma coisa, para mim, me ajudou muito na minha vida e eu quero levar para a vida toda. Mas a gente sabe que tem inúmeros benefícios, porém a gente vê muito pouco psicólogo na rede pública. Por que isso acontece, Michelle? Assim, é difícil responder essa pergunta por que que existem poucos psicólogos. A gente pode extrapolar aqui, né? Fazer algumas reflexões em cima disso. Eu tenho algumas opiniões a respeito dessa questão, assim, que envolve até a questão do tabu, né? Por muito tempo aí, historicamente, se a gente for pensar, a psicologia foi vista como tabu. A psicologia é uma ciência recente, né? Ela surgiu lá na década, no século passado, né? Na virada do 18 para o 19, e lá com Freud, a psicanálise, é muito recente. Antes disso, obviamente, a gente teve a filosofia, que precedeu algumas coisas da psicologia, enfim, teve uma história aí por trás. Mas é uma ciência recente. Quando, por ainda sendo recente, quando ela chegou no Brasil, veio ainda mais tarde,
na década de 50, talvez, por aí. E aí, quando chegou no Brasil, a gente veio também aquele boom dos manicômios. E é muito fácil você controlar, né, a população, principalmente quando a gente fala de política, punindo, né? A gente, vamos lá, vamos tacar medicamento, vamos internar todo mundo. É muito fácil fazer isso, né? O difícil é você esclarecer, o difícil é você dar uma autonomia, desenvolver a autonomia daquela pessoa. O difícil é você ir lá enfim, vamos desbravar o que está por trás dessa dor, o que está por trás desse sintoma que a gente fala muito, né, dentro até da psicanálise. O que está por trás desse comportamento de loucura, entre aspas, né, que se colocou esse nome de loucura, por isso que se tornou tabu. O que está por trás dessa loucura dessa pessoa? Qual que é a dor que ela está manifestando a partir desse comportamento? É mais difícil você ir lá e esmiuçar e entrar. É muito mais fácil você controlar. Você fazer lobotomia, que era muito comum na época, colocar um monte de coisa na cabeça da pessoa e a pessoa ia ficando pior e dopada de medicamento. Então, assim, e a gente vê muito isso, por exemplo, por que que a gente discute muito essa questão né, da criação dos filhos, né, de não bater? Porque é muito mais fácil você bater. A punição gera controle. Eu vou controlar melhor se eu punir, né? Mas isso não é o mais adequado. A pessoa só vai mudar de fato se ela compreender o que está por trás daquilo que ela está fazendo, que aquilo vai gerar um sofrimento. Só que exige uma paciência de quem está ali criando, por exemplo. Por isso que eu sempre recomendo, antes de você ser pai, o ideal, vamos fazer terapia. Né? Mas não é, a gente sabe que isso não é comum, né? Mas assim, porque se o pai, ele tá muito bem resolvido com ele mesmo, o pai, a mãe, enfim, muito bem resolvido com ele mesmo, né? Controle emocional e tudo mais, ele vai conseguir criar aquele filho da maneira mais adequada possível, sem punir, né? Ele vai orientar, ele vai educar, ele vai entender que o filho vai reproduzir o comportamento dele. Então, logo, se o filho reproduz o comportamento dele, ele precisa melhorar o comportamento dele. Né? E não só pelo filho, mas por ele principalmente, né? Então, existe uma bola de neve aí que a gente vai vendo que está sendo arrastada aí por séculos, né? Então, o que eu entendo da rede pública nesse sentido, não é importante. Por que que eu vou? A pessoa que faz terapia, a pessoa que se desenvolve, a pessoa que busca ajuda psicológica, ela vai desenvolvendo uma opinião crítica a respeito de muitas coisas. Ela vai tendo uma autonomia afetiva, ela não vai depender mais de muitas coisas, porque ela vai começar a entender que é importante que ela tenha uma independência, desde financeira, desde emocional. E talvez isso não seja importante para a política, principalmente, que a pessoa seja mais crítica, que ela critique determinados comportamentos de controle, né, determinados comportamentos alienantes, que tem a ver também com mídia, que tem a ver com uma série de coisas, né? Então eu estou extrapolando bastante aqui, mas assim, expressando uma opinião, né? Então, assim, que pode ser um viés disso. Então a gente está lutando para quebrar com justamente esse histórico de tabus, esse histórico de preconceito em relação a, entre aspas, loucura, né? Então a gente precisa mudar, né? Um comportamento cultural aí de preconceito e tabu que a gente, né, tá trabalhando com isso e a rede pública manifesta isso. Então a gente tem poucos psicólogos realmente na rede pública. Então, é uma mudança aí necessária, mas que a gente também precisa exercitar esse olhar e cobrar, não sei, enfim, é um movimento, uma luta que a gente precisa continuar fazendo, principalmente os psicólogos, né? A classe dos psicólogos, enfim. Chegou aqui uma pergunta, Michelle, da Wendy. Quando a criança faz as tarefas, elas querem a premiação ali por ter feito as tarefas da casa na hora. O que fazer nesses casos? Não entendi. Quando a criança não faz, como é que é? Não entendi. Faz as tarefas. Você comentou ali de repente fazer, né, ali na fala de as crianças nesse momento, como colocar tarefinhas para ela já ir moldando.
E aí uma pessoa perguntou, e quando as crianças fazem essas tarefas que os pais colocam, mas elas querem os prêmios. E querem os prêmios na hora. Acabou a tarefa, quer o prêmio. Na hora. Então, o mais importante é assim, ó. É claro que a gente vai trabalhar com várias idades aí, cada fase vai ter uma forma de reagir aí, né? E cada caso é muito particular. Mas o que geralmente eu explico para os pais, né? Porque eu atendo os pais. Então, é criar, deixar muito claro. Na hora que for criar, aí entra a questão da comunicação assertiva, que é o meu foco, que eu mais trabalho na clínica, é com habilidades sociais, comunicação assertiva, que, assim, os grandes problemas, tanto de relacionamentos afetivos quanto dentro de casa, nas famílias, é a falta de comunicação assertiva, sentindo e pensando de uma maneira que não seja agressiva e muito menos passiva. Então, esse é um desafio de todo mundo, de todos os seres humanos. Então, assim, o que acontece? É importante exercitar essa assertividade com as crianças. Então, quando for criar essas regras dentro de casa, vamos lá, vamos supor, tem criança de 5 anos, 6, sei lá. Quanto mais cedo começar a executar essas regras dentro de casa, melhor. Senão você vai colocar lá as regras lá, a criança já tem 8, 9, 10 anos, né? Talvez não seja tão funcional quanto uma criança que se acostumou desde muito cedo com essas regras. Então, existe uma questão aí bem interessante da gente pensar. Mas vamos pensar o seguinte, colocar lá um mural na parede ou num lugar que seja visível, mais lúdico possível, com aqueles comportamentos que eu, como, enquanto pai, enquanto tutor, né, da criança, gostaria que essa criança mudasse. Quais comportamentos, por exemplo? Vamos supor, a criança não come, sei lá, dei um exemplo aleatório, ou não vai dormir na hora certa, na hora que ela tem que ir, né? Primeiro de tudo, quais são as regras? Todos os componentes da família precisam cumprir essas regras, porque vamos supor, lavar a louça, vamos supor que todos sejam mais velhos ali. Eu quero que todo mundo lave o prato que sujou, mas a mãe, vamos supor, a mãe é uma pessoa que vai deixando porque ela também tem uma preguiça ali. Então, peraí, a gente vai ter que olhar para cada um dos membros, todos vão ter que participar dessa rotina, né? Porque se um não participa, vai dar problema em alguma ponta ali. Então, isso precisa ser olhado. Mas vamos lá, um processo que vem antes. Então, fazer tarefa, comer comida na hora certa. Nesse mural, nesse quadro, vai ter que ter todos os comportamentos que os autores, etc., gostariam que... Deu uma travada aqui, você está me escutando? Tá? Tá. Então tá. Então, assim, é preciso ter todos os comportamentos que os pais gostariam de mudar. Então, quando a gente falou lá antes da questão da punição, a punição é muito fácil, né? Você punir, né? Ter um comportamento de punição para obedecer. Mas não é o mais adequado. Então, você nunca vai punir o filho. Se ele não fez a tarefa, ele só não vai ganhar uma estrelinha. Nesse mural, você vai colocar basicamente as estrelinhas. 5 estrelas. Vamos colocar de segunda a sexta, por exemplo. Tem uma série de atividades que você quer que a criança cumpra, o comportamento que você gostaria que ela tenha. Se ela não tem esse comportamento, ela simplesmente não ganha estrela. Aí a regra é você que vai estipular. Se você tiver 5 estrelas em todos os itens ali, aí você vai ganhar alguma coisa no sábado. Só que não é prêmio, não é comprar nada, precisa ser tempo de qualidade, algo que essa criança goste muito de fazer, para ela não se acostumar com essa questão também de comprar, também vai quebrar o orçamento da família, mas é um prêmio, ou seja, passar um dia inteiro no parque, o dia vai ser inteirinho seu, entende? Ou vamos caminhar, vamos brincar o dia inteiro. Entende? O prêmio tem que ser o tempo de qualidade, nunca, vou comprar um presente, vou dar alguma coisa. Não, precisa ser tempo de qualidade com o filho, né? Mas a regra precisa estar clara para o filho. Você, a partir do momento que você criou esse mural, olha só, 5 estrelas ganha. Se tiver uma, se tiver duas, se tiver 3, se tiver 4, não vai ganhar. Então, essa regra é muito particular. São os pais que vão ter que criar com os filhos. 50%.
cumpriu 3 de cada, eu vou dar alguma coisa. Enfim, vai do que os pais quiserem. Mas é importante ser rigoroso, ser rígido até certo ponto com essa regra, para ele entender, eu fiz, eu ganhei, eu não fiz, eu não ganhei. E isso vai ser uma lição para a vida dessa criança, né? Lá na frente vai fazer total diferença. E se eu trabalho, eu ganho, se eu não trabalho, eu não ganho. Então é uma regra que ele já está aprendendo desde cedo, né? Então, assim, é importante deixar isso claro. Que regra que é? E deixar muito claro o que eu quero do meu filho. Eu quero que ele coma tudo. Então, você vai ter que limpar o prato. Limpar o prato é não sobrar um grão de arroz. Por exemplo, eu tenho que deixar claro o que eu quero. Então, isso é assertividade. Ah, sujou a louça, lavou. Tem que lavar tudo. Você vai ficar responsável pela sua louça. Então, ok. Então, fez isso, ganhou uma estrela naquele dia. Ah, tem tarefas, tem vários irmãos, cada um vai ficar responsável. Ah, vai dar comida pro cachorro, vai fazer. Então tá, fez, ganhou. Não fez, não ganhou. É isso, né? E é claro, vai respeitar cada idade, cada processo aí, cada fase da criança, do adolescente, né? Enfim. É claro que na adolescência as coisas mudam um pouquinho, mas basicamente, se começa desde muito cedo, a tendência é você conseguir moldar o comportamento da criança, né? As dicas, Michele. E voltando aqui, né, ao nosso tema ali da saúde mental, quando uma pessoa deve buscar a ajuda psicológica? Em que momento? Qual que é o start de não tô legal, é a hora de eu ir ali no psicólogo? O ideal é que ela não busque ajuda na hora que ela falar não tô legal, né? O ideal seria ela justamente ter essa consciência de que, eu vou buscar ajuda porque eu quero me conhecer, mas a gente sabe que não é isso que acontece. A maioria dos casos que aparecem para mim são de pessoas que estão num sofrimento emocional ali, estão com uma dor muito grande, enfim. O ideal é que essa dor não aconteça. Mas assim, você pode procurar ajuda em qualquer momento da sua vida. Eu quero ter uma agilidade emocional. Tem até um livro com esse nome, Agilidade Emocional. Então, eu quero ser uma pessoa mais rápida em resolver problemas. Você pode buscar ajuda profissional de um psicólogo para fazer isso, né? Justamente terapia breve, né? No meu caso é terapia breve, né? Você trabalha com metas, vamos ter resultado, buscar resultados mais rápidos, né? Então a terapia ajuda nesse sentido. Eu quero, enfim, quero melhorar minha performance no trabalho. Isso também é um motivo para você buscar ajuda, né? Então, assim, em cima de tudo que eu já falei dos benefícios da terapia, já dá para entender que não precisa buscar ajuda só quando você está sofrendo, né? Mas se você está num sofrimento, né? Você está com uma dor, você está angustiado, você não está conseguindo sair daquela dor, é importante você buscar essa ajuda, né? O quando, na verdade, é relativo, porque você pode não estar precisando necessariamente, não estar com um sofrimento muito intenso, mas você quer melhorar a sua performance, por exemplo. Então, a terapia vai te ajudar nisso, né? Então, é só que se a dor tiver muito grande, né? É não engolir isso, não guardar isso para você, não engolir o choro, como muita gente fala, né? Por medo, por receio, não sei, mas precisa colocar para fora, né? A terapia trabalha com a fala, né? A fala tem um processo de cura aí, vamos usar esse termo cura, né? Então, assim, a fala ajuda você a aliviar aquela dor que você está reprimindo, que só está doendo porque você não está colocando para fora, né? Então, assim, buscar ajuda no momento de dor, de fragilidade, não estou encontrando saída, de repente eu não tenho uma rede de apoio, não tenho pessoas, não tenho amigos por aqui, por perto, né? Hoje a gente tem, principalmente agora com a pandemia, a gente está difundindo muito a terapia online, que já existia antes da pandemia, mas agora ficou as pessoas estão aderindo mais à terapia online, justamente por conta desse processo de isolamento social e tal. Então, assim, é buscar ajuda, né? Eu não tenho. Tem muita gente em Foz que eu percebo que vem para estudar, né? Estudar medicina e tal.
se isolou por conta da pandemia e a família não está aqui. E tem aparecido casos para mim, eu tô aqui, não consigo sair para ver minha família. No início mais da pandemia aconteceu muito isso. Daí a gente teve muita procura nesse sentido. Então, quando você percebe que você não tem uma rede de apoio, mesmo que você tenha, né, é sempre bom você buscar essa ajuda, né, para não sofrer sozinho, achar que a gente é forte o suficiente, isso vai passar. Às vezes não passa, né? Às vezes o processo vai aumentando, você não olha para isso, não trata disso, e quando você vê, chegou num ponto, de repente, de uma depressão, né? É claro que a gente precisa olhar o ser humano de uma maneira muito integral, né? O ser humano, de novo, a gente falou aquela questão da definição da saúde pela OMS, biopsicossocial e espiritual. Então, eu preciso olhar para o meu físico, porque às vezes um problema de saúde física afeta o emocional, o humor. A pessoa vai se sentir cansada, desanimada, às vezes não tem nada a ver com depressão. É um sintoma de alguma patologia. Então, sempre quando um paciente chega para mim, é claro, eu vou tratar a questão psicológica, mas eu vou recomendar que faça um check-up, por exemplo. Faz um exame de sangue, veja se você tem alguma coisa, alguma doença e etc. Né? Então, a gente precisa cuidar disso. E outra coisa, a questão da atividade física também é muito importante, né? Processo de depressão, de ansiedade. Então, tem tudo isso que a gente precisa olhar. O ser humano é um ser integral e a gente precisa olhar de uma maneira multiprofissional, né? Com, enfim, várias abordagens aí. Então, buscar ajuda é a hora que você quiser, mas o mais importante, se a dor estiver muito profunda, muito intensa, é claro que você já ultrapassou muitos limites aí. Para estar doendo muito, para estar numa angústia muito grande, você se anulou muito, né? Se a sua tendência é workaholismo, né? Trabalhar demais e se esquecer de você, piorou. Você tende a se anular e tem uma tendência à depressão. Então, quanto menos você olha para você, a tendência é você sofrer. Quanto mais você se preocupa com o que está fora, a tendência é você sofrer. Quanto mais você se prioriza, você consegue buscar um equilíbrio ali. Você tem uma facilidade maior para conseguir se equilibrar emocionalmente. Agora, se você se anula, se você se deixa de lado, se você nunca é importante, isso é um problema. Isso pode gerar sofrimento, né? Se você tem dificuldade de dizer não, se você não consegue se comunicar bem, se você não consegue ser assertivo, se você não consegue expressar as suas necessidades para o outro, também é hora de você buscar ajuda, porque você é um ser humano que está aqui para ser feliz. A gente está aqui para ser feliz. A gente não está aqui para sofrer, né? Então, eu acho que é o mais importante aí para a pessoa despertar, né? Se despertar para buscar ajuda. Legal. E a gente está chegando aqui já, faltam 6 minutinhos para a gente terminar a nossa live. E aí, Michelle, eu queria que você deixasse uma mensagem. Que mensagem você gostaria de deixar aí para quem está nos acompanhando, para esse momento que a gente está vivendo? O que você pode falar para as pessoas que estão aí na nossa live sobre tudo isso que a gente conversou? Olha, eu acho que eu falei bastante coisa, assim, que, né, que importava, que foi importante a gente falar. Eu penso que o mais importante é o seguinte, é a gente reconhecer os nossos limites, né, que é o mais difícil que eu tenho percebido. A nossa tendência enquanto ser humano é a gente achar que a gente sempre pode fazer um pouquinho mais e não olha pra gente, não olha para os nossos sintomas, né? Porque o nosso corpo sente, o nosso corpo dá sinais o tempo todo. Não é só o corpo físico, mas o corpo emocional, vamos chamar assim, o nosso emocional, né? Vamos chamar assim. Ele dá sinais. Então, se a gente sente uma dor no pé, a gente vai fazer uma massagem, vai dar uma descansada, vai colocar o pé para cima para parar de doer aquilo. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio. Mas quando a gente está Deu uma ansioso, por travadinha exemplo, aqui. Michelle, oi, 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 travou um pouquinho. tá. Pode voltar? Posso continuar? Dá para Pode, continuar? pode. Tá.
Bom, o que eu estava dizendo é que o ser humano tem dificuldade de reconhecer os próprios limites. Então, quanto mais a gente começa a mapear melhor o nosso corpo, como que a gente sente as dores físicas, e depois começar a olhar para dentro da gente, como a gente sente as nossas dores emocionais, o que está gerando isso, né? A terapia ajuda nesse sentido, de você conseguir mapear o que está gerando aquela dor dentro de você, os seus pensamentos, que pensamentos são esses, como que eu estou me afetando em relação aos ambientes. Quanto mais limites eu coloco para o outro e para mim mesmo, mais feliz eu sou. Então é importante eu respeitar os meus limites na minha vida de uma maneira geral. Então eu penso que essa é a maior mensagem que eu posso deixar, né? E reconhecendo esses limites, fica mais fácil da gente aceitar a necessidade ou reconhecer a nossa necessidade de buscar ajuda, sempre que for possível, sempre que for necessário, sem preconceitos. Legal, muito bacana, muito boa a conversa com você, Michele. Foi muito gostoso poder escutar esse olhar profissional para um tema que eu acho que está tão em voga, está tão, né, em alta, em especial neste momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, realmente, foi tudo aquilo que você colocou ao longo da nossa conversa, é de fato que está acontecendo. A questão da pandemia, as pessoas realmente têm ficado mais em casa, têm ficado mais consigo mesmo, e isso acabou afetando aí tanto as relações como a nossa saúde mental. Então foi muito bom, muito obrigada pelo tempo que você passou aí com a gente, por dispor desse tempo e dispor desses conhecimentos com a gente. Eu agradeço muito, muito, muito sua participação aqui com o Sebrae. Obrigada a todo mundo que participou da live. Muito obrigada. Na sexta-feira tem mais live. Então, obrigada, Michele. Obrigada eu. Até mais. Até mais.